Opa, você tá bom? Nick aqui novamente, falando mais um vídeo. Para você que não conhece meu canal, nesse canal eu falo sobre você como indivíduo, um ser importante, um ser que foi criado pelo pai, que muitas vezes está perdido, não sabe disso, você não entende da sua origem, você não entende do seu destino, e talvez não esteja buscando sobre isso e caiu aqui de gaiato no navio. Enfim, hoje é um vídeo um pouco mais com caráter temporal, ainda que ele tenha uma certa percepção filosófica ao longo do tempo, que é: estamos sendo roubados e não estamos percebendo. Na realidade, existem diversos piratas, e eu não vou falar necessariamente quais são esses piratas, mas estão roubando você sem você perceber, tá? E como que eu falo isso? Porque muitas vezes quando você pensa em roubo, alguém está roubando você, você pensa muito no aspecto material. Você pensa tipo assim, roubaram a minha casa, roubaram meu carro, roubaram meus pertences, roubaram, sei lá, meu computador, minha televisão, e assim vai indo, né? Observa que são coisas materiais. Mas e quando roubam você sem você notar coisas que aparentemente não têm importância, mas no fundo elas conduzem à sua existência, ou seja, como você lida com a sua individualidade. Vou dar um exemplo, você está vivendo, você não sabe. Então, por exemplo, aqui a gente está numa plataforma. Essa plataforma ela existiu, passou a existir uns, sei lá, uns 10 anos atrás, alguma coisa do gênero, assim, de uma forma muito comum, né, que as pessoas começaram a colocar aqui seus acervos, né, e de algum jeito ali existiu uma expressão daquele indivíduo diante das experiências o qual ele possuía. E isso foi muito bom para a existência do ser humano, né? Porque você para pensar, até pouco tempo atrás não tinha eletricidade. Quando surge a eletricidade, tempos depois você começa a ter meios, entre aspas, que você se aproveita dessa eletricidade. E aí surge o computador. E depois, mais que o computador, né? Mais que uma calculadora maior, né, em que você pode utilizar outras operações, você começa a utilizar isso que a gente chama de internet, né? E na internet você tem essa expressão dos entendimentos humanos e do conhecimento de uma forma como nunca houve na existência do homem, né? Pelo menos que a gente conheça. E quando você tem isso em mente e passa-se alguns anos, pouquíssimos anos, hoje quando você vai consumir a internet, de fato você não tem a mesma qualidade de informação como você tinha no passado, e olha que no ano passado ainda era muito precário a forma, né? Mas o conteúdo era mais rico. Então passou-se esses anos, e o que você consegue fazer uma observação é, se você quiser fazer essa observação, que a qualidade dos conteúdos, que a qualidade do conteúdo reduziu. Na realidade, eu quero dizer que é o inverso, que na realidade o conteúdo em específico, ele entrou em declínio, porque era muito mais verdadeiro a expressão na internet do que você tem hoje. Você hoje tem formas que também representam um aspecto qualitativo, né? Porque existe forma, conteúdo e função. Então você tem conteúdos que estão sendo retirados de você nesse momento, vou comentar sobre isso, mas o que mais importa é a forma como os conteúdos que existem hoje são apresentados. Então, por exemplo, você gravar um videozinho assim, do jeito como eu estou gravando, dentro de um carro, que seja simplório, muitas vezes as pessoas hoje elas nem mais param para assistir um vídeo desse. Entenda, eu não estou fazendo uma crítica voltada ao que eu estou vivendo. Como eu já falei aqui, eu faço aqui de coração de amor. É algo que, tipo assim, para mim tem um cunho terapêutico, é algo que para mim tem um cunho de informação, compartilhar com aqueles que possam ser considerados meus irmãos, é uma experiência pessoal como no passado existia, né? Só que esse tipo de vídeo, esse tipo de formato, esse tipo de informação, ou seja, aquilo que vai dar uma forma interna do seu ser, hoje não é mais valorizado. Porque muitas vezes você pego, através, por exemplo, de um vídeo como esse, você é muito mais pego por uma thumbnail, ou seja, aquela imagem, né, que você tem no início do vídeo que te chama a atenção, onde você tem ali dizeres, onde você tem um título específico, onde o cara ele tem um roteiro, que ele vai seguir aquele roteiro e aquele script, né, e vai tentar não sair dele, aonde tem uma qualidade da imagem em si, porque o cara usou uma câmera bizarra, onde ele fez cortes em específico para que você se mantivesse aqui dentro desse vídeo, né? E eu não trabalho com isso. Não é que eu não sei trabalhar, mas particularmente não é a mensagem que eu quero trazer aqui.
E por que eu estou falando que você tem sido roubado por piratas? Os piratas, eles aparecem do nada, você nem sabe quem eles são, mas está acontecendo. Só que esses piratas, eles não estão roubando algo nesse mundo material. É lógico que você vai ver existir o roubo no mundo material, mas não é isso que eu estou falando, é algo muito mais valioso, que é o compartilhamento de ideias, o compartilhamento do conhecimento humano, tal como existiu antes, não existe mais. Por quê? Porque as pessoas, basicamente, hoje não têm os mesmos tipos de relações como tiveram no passado, ou seja, pessoas não interagem mais. Não interagem. Raramente elas interagem com uma, como assim eu posso dizer, uma ideia de compartilhamento de conhecimento, porque ambas estão presas nos seus entendimentos, é como se cada opinião fosse realmente importante, realmente tem o seu nível de importância, porém, você não querer mais ouvir o próximo a fim de você maturar o seu conhecimento, maturar o seu entendimento, me diz muito sobre como as pessoas elas estão se censurando, e também estão sendo censuradas. Por quê? Quando você carrega, por exemplo, eu no caso, eu carrego um vídeo aqui nessa plataforma, e, a depender do que eu vou falar, antigamente você carregava o vídeo, ele era lançado, não existia essa preocupação com o thumbnail, ou seja, a forma como você está tendo essas imagens que chamam atenção, não tinha uma preocupação também tão intensa dos títulos, e muitas vezes você ficava curioso, você clicava. Só que o que era dito estava sendo dito no vídeo. Então as pessoas se identificavam pelo aquele conteúdo em si. Quando você tem internet chegando e posteriormente você vai ter a utilização de inteligência artificial, aquilo ali é um pirata, é um agente contra você. Que muitas vezes você acha que inteligência artificial é bom para o seu dia a dia, porém existem também os aspectos negativos. Então, a depender do que eu falo aqui hoje, a depender do que outras pessoas falam nessa plataforma, em tantas outras plataformas, esse conteúdo, ele é automático, não demora muito tempo. Ele vai lá, ele é transcrito, aquela transcrição é lida pela própria IA, onde conversa com esse algoritmo para saber esse conteúdo pode ser falado ou não. Então esse conteúdo ele é entregue ou não. Ou seja, aquilo que de fato é uma intenção minha aqui, que seria conversar com aquelas pessoas que se identificam com o que eu estou expressando e assim formar de algum jeito uma comunidade que seja um pouco mais interessante para a minha conversa desses dias que estão cada vez mais difíceis diante desse mundo tão conturbado, hoje não é tão possível. Não é tão possível porque o meio impossibilita. Então, a inteligência artificial, tal como a gente utiliza hoje, ela tem um aspecto bom e um aspecto ruim. A questão é que ela é utilizada para muitas coisas ruins. São piratas escondidos. Hoje, então, quando você vai conversar com uma pessoa na rua, primeiro que possivelmente você não conversa. Você já não tem essa liberdade como você tinha no passado, há uns 20 anos atrás. Quando você vai tentar se comunicar de algum jeito, você vai utilizar um equipamento como esse, que polui a sua mentalidade. A maioria das vezes está poluindo sua mentalidade. Porque aqui são bolhas. Então, se você começa por procurar determinadas coisas, daqui a pouco você entra dentro de um círculo onde você está sendo censurado de conhecer coisas novas. Por quê? Por causa de um trabalho, de uma inteligência artificial que não possibilita com que as mensagens que talvez fossem boas para você cheguem até você. Você tem que ficar preso numa bolha. Então existem piratas. Piratas que agem contra a sua individualidade. Porque a ideia de você como indivíduo é você sempre descobrir coisas novas para que você possa enriquecer o seu eu. Ou seja, se você tem formas internas que entram através dos sentidos, você está conhecendo coisas diferentes, permite com que você, de algum jeito, você melhore como indivíduo. Agora, se isso não é possibilitado ao longo da sua existência moderna, porque uma das únicas formas de você ter esses meios chegando até você, possivelmente através das telinhas. Eu sei que isso não representa a realidade do mundo como um todo. Eu estou falando aqui sobre um aspecto que aparentemente é comum. Você sai na rua, você observa pessoas com celulares utilizando redes sociais. Inclusive, até há um fato interessante que, se não me engano, existe essa pesquisa, eu tinha visto um tempo atrás, que, se não me engano, acho que 70%, 80%, eu esqueci o valor, tá? Mas era um valor elevado, que pessoas acreditavam que a internet fossem redes sociais. Existe essa confusão. Então, tipo assim, quando a gente conversa com as pessoas sobre internet, ou conversa sobre esse meio que a gente tem utilizado, que cada vez é mais frequente, se você utiliza esse tipo de equipamento, entenda que de algum jeito você está sendo manipulado. E se você está sendo manipulado, você não está trabalhando com a sua individualidade tal como você deveria estar.
Por quê? Porque não permitem. E qual é a forma de você sair disso? Por incrível que pareça, você sair disso, dessa telinha aqui, ó, você sair disso aqui que você está consumindo. É você começar a observar que existe um mundo lá fora e que talvez você possa sim interagir com outros indivíduos por outros meios. Sei lá, fazendo cursos, alguma coisa assim do gênero. Você vai na padaria, tenta descobrir o nome da pessoa que está te atendendo. Da mesma forma como você espera que ela vai lhe tratar bem, trate ela bem antes de você. Você vai no açougue, você, sei lá, vai no supermercado, tenta descobrir o nome das pessoas, conversa com elas, tenta, e aí, tá tudo bom hoje? Comece com pequenas, pequenos atos. Esses pequenos atos, eles fazem diferença. Faz com que você perceba o outro como um irmão. E você sai um pouco dessa coisa aqui que a gente está vendo, que é uma coisa muito abstrata e que tem se tornado o convencional para o homem. É uma grande mentira. Você, para você observar que você existe, muitas vezes você tem que prestar atenção no ambiente qual você está inserido. E incrível é que esse ambiente que você está inserido, entenda que todos, ao longo das suas existências, tiveram um ambiente também. A questão é que esse meio qual nós estamos hoje inserido, ele está um pouco problemático. É um ambiente que existe e que lhe diz a todo instante que você não existe, que você não é um indivíduo, que no fundo você é um escravo e que no fundo você deve ter uma rotina a qual você deve seguir, porque se você não seguir você vai se prejudicar. Isso é uma grande mentira. Você existe, e aí, uma coisa que eu sempre comento aqui nesse canal, o meu modelo existencial, eu trago Jesus como uma forma de explicar a minha existência como filho do Pai. É aquele que vem de algum jeito nos trazer a forma como nós devemos agir para com o outro, para com nós mesmos e para aquele que nos criou. Então ele pede para amar o próximo como ele nos amou. Quando você presta atenção no próximo de uma forma diferente que ninguém nunca fez, ao longo de todas as existências dos homens, e ele vai lá e fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por ele, ele mostra uma forma de como lidar com o próximo. Se ao longo da sua existência, esse ambiente o qual você possui, você não presta atenção no próximo, você não está prestando atenção em você. É necessário que você observe o seu entorno para que desse jeito você consiga agir de uma forma diferente, não para com o outro somente, mas principalmente para com você, porque desse jeito você reconhece a si mesmo. O mundo aqui fora, o mundo qual você está vivendo é um mundo, embora exista, é um mundo de aparentes ilusões. São ilusões como se fossem mágicas, encantamentos, que demonstram que tudo é belo, mas não é. São coisas materiais feitas por outros indivíduos. E que muitas vezes você deseja. Então você vai se sacrificar, você vai entregar o seu sangue, você vai entregar o seu tempo, a sua vida, para ter coisas que no final da sua existência você vai ver, não valem a pena. Valia muito mais a pena você prestar atenção naquele que estivesse do seu lado, seja sua mãe, seu pai, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus amigos, pessoas que valiam a pena estar com eles. Entenda, não necessariamente eles irem fazer isso com você, mas você faça a sua parte. Eu acredito que, ao longo da sua existência, você agindo da melhor forma possível, mediante isso que eu estou falando, você vai encontrar respostas que você não encontrou antes. E você sai dessa pirataria, onde tentam roubar o seu tempo, tentam roubar a sua individualidade através de mecanismos abstratos e que você não observa. Porque você acredita que roubar tem a ver com material. Não, o roubar não tem a ver somente com isso, mas principalmente tem a ver com o seu tempo, a sua existência. Tem pessoas, tem indivíduos que estão roubando nesse instante, através de diversos mecanismos, o qual você não tem consciência, a sua individualidade. É uma pirataria. É uma pirataria do teu eu. Estão tentando roubar você de você mesmo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Gostaria de saber seu comentário. Se você acredita que esse vídeo tenha sido importante para outra pessoa, não esqueça de compartilhar. Caminha comigo nesse canal. Até a próxima.